Spurgeon é considerado o pregador mais lido de toda a história, excluindo os autores bíblicos. Atualmente, há uma quantidade maior de material disponível escrito por Spurgeon do que por qualquer outro autor cristão, seja ele de tempos passados ou contemporâneo. A mãe de Spurgeon deu à luz 17 filhos, dos quais 9 faleceram ainda na infância. E esse contexto familiar marcou profundamente sua vida, moldando sua fé e compaixão pelas dificuldades humanas. Certa vez, uma mulher teve sua vida transformada ao encontrar uma página de um dos sermões de Spurgeon, que estava enrolada em um pedaço de manteiga que ela havia comprado. Apenas aquele pequeno fragmento foi suficiente para que ela fosse tocada e se convertesse a Cristo. E aí pessoal, me chamo Bruno, esse é o canal Teologia, e no vídeo de hoje nós vamos tentar explicar por que Charles Spurgeon é considerado uma lenda. Spurgeon leu O Peregrino de John Bunyan pela primeira vez aos 6 anos de idade e ao longo da sua vida ele revisitou a obra mais de 100 vezes. O impacto desse livro foi tão profundo que ele considerava uma das suas maiores influências na sua vida ministerial. Os sermões de Spurgeon, coletados nas séries O Púlpito de New Park Street e O Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, ao longo de seu ministério, foram reunidos em 63 volumes, com um total de 20 a 25 milhões de palavras. Essa coleção é equivalente aos 27 volumes da 9ª edição da Enciclopédia Britânica. Já imaginou isso? Essa série se destaca como o maior conjunto de livros de um único autor na história do cristianismo. Quando Spurgeon tinha 10 anos, irmãos, um missionário visitante chamado Richard New profetizou que o jovem Spurgeon um dia pregaria o evangelho para milhares de pessoas e falaria na capela de Rowland Hill, a maior igreja dissidente de Londres. Anos mais tarde, essas palavras se cumpriram exatamente como ele havia previsto. Spurgeon chegou a perder a oportunidade de ser admitido na faculdade quando uma criada, por engano, o conduziu para uma sala diferente daquela onde o diretor o aguardava para a entrevista. Mais tarde, ele optou por não tentar uma nova candidatura após sentir que Deus lhe falara: procura grandes coisas para ti mesmo, não as procure. Falando um pouco sobre a biblioteca pessoal de Spurgeon, ela continha 12.000 volumes, dos quais 1.000 foram impressos antes de 1700. Atualmente, a biblioteca, que tinha 5.103 volumes na época do leilão, está preservada no Williams College, em Liberty, Missouri. Antes dos 20 anos, irmãos, Spurgeon já havia pregado mais de 600 vezes, demonstrando um compromisso e uma paixão notáveis pela pregação desde uma idade mais jovem. A igreja de New Park Street convidou Spurgeon para um período de teste apenas, de 6 meses, mas ele pediu para começar com apenas 3 meses, temendo que a congregação não o aceitasse e não querendo ser um obstáculo se isso ocorresse. Quando Spurgeon chegou a New Park Street, em 1854, a congregação contava com 232 membros. Eu não preciso nem dizer para vocês que no final da sua vida pastoral, 38 anos depois, esse número havia crescido para 5.311 membros. Durante seu mandato, um total de 14.460 pessoas foram adicionadas à igreja, que se tornou a maior congregação independente do mundo. Falando sobre a leitura de Spurgeon, Spurgeon costumava ler 6 livros por semana. E tinha notável capacidade de se lembrar do que havia lido e de onde também, mesmo se fosse anos depois. Impressionante, né? Como Spurgeon lia 6 livros por semana e ainda lembrava cada detalhe. Qual método você costuma usar para lembrar daquilo que você leu? Spurgeon certa vez discursou para uma audiência de 23.654 pessoas sem o auxílio de microfone ou qualquer amplificação mecânica. Um ato que muitas vezes a gente pensa que só George Whitefield e John Wesley poderiam fazer, Spurgeon também fez. Spurgeon fundou uma faculdade para pastores que treinou quase 900 alunos durante a sua vida. E essa faculdade continua funcionando até os dias de hoje. Em 1865, os sermões de Spurgeon vendiam 25.000 cópias por semana, irmãos, e eram traduzidos para mais de 20 idiomas.
Pelo menos 3 das obras de Spurgeon, incluindo a série multivolume O Púlpito do Tabernáculo Metropolitano, venderam mais de 1 milhão de cópias. Uma delas, chamada Toda a Graça, foi o primeiro livro publicado pela Moody Press e ainda é seu best-seller de todos os tempos. Estima-se que durante sua vida Spurgeon tenha pregado para cerca de 10 milhões de pessoas. Isso mesmo, 10 milhões. Spurgeon disse certa vez que era capaz de manter 8 conjuntos de pensamentos simultâneos enquanto pregava. Durante um teste de acústica no salão agrícola, Spurgeon gritou: "Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Um trabalhador que estava no alto das vigas do edifício ouviu a frase e se converteu a Cristo como resultado. Susanna Thompson, esposa de Spurgeon, ficou inválida aos 33 anos e após isso raramente pôde comparecer aos cultos do seu marido. Isso não impediu Spurgeon de continuar o seu trabalho de pregação. Spurgeon dedicou 20 anos ao estudo do livro dos Salmos e à escrita de seu comentário sobre eles. O Tesouro de Davi, que nós conhecemos aqui no Brasil, se tornou um dos livros mais especiais de Spurgeon. Você tem algum livro ou tema que dedicou muito tempo estudando? Já imaginou passar 20 anos estudando um assunto para poder escrever sobre ele? Spurgeon insistiu que o novo edifício da sua congregação, Tabernáculo Metropolitano, utilizasse arquitetura grega, argumentando que o Novo Testamento foi escrito em grego. Apesar de não ter tanta importância assim, essa decisão teve uma grande influência na arquitetura das igrejas ao redor do mundo. O tema do sermão de domingo de Spurgeon geralmente não era escolhido até a noite de sábado. E para um sermão comum, Spurgeon não levava mais do que uma página de anotações ao púlpito, mas falava a uma taxa de 140 palavras por minuto durante cerca de 40 minutos ininterruptos. A única vez que Spurgeon usou trajes clericais foi quando ele visitou Gênebra e pregou no púlpito de João Calvino. Isso é uma pergunta até que interessante, né, irmãos? Será que a forma como um pregador se apresenta influencia a mensagem? Ao aceitar alguns de seus muitos convites para falar, Spurgeon costumava pregar até 10 vezes por semana. Spurgeon se reunia frequentemente com o chamado Hudson Taylor, o conhecido missionário na China, e com George Miller, o fundador dos orfanatos. Spurgeon teve 2 filhos gêmeos. Ambos se tornaram pregadores. O Thomas Spurgeon sucedeu seu pai como pastor do Tabernáculo Metropolitano, e o Charles Jr. assumiu a liderança do orfanato fundado por seu pai. A esposa de Spurgeon, Susanna, o chamava de Tishaten, um título usado para o governador da Judéia sobre o Império Persa, que significa Vossa Excelência. Spurgeon frequentemente trabalhava 18 horas por dia. Certa vez, o famoso explorador e missionário David Livingstone perguntou a ele: "Como você consegue fazer o trabalho de 2 homens em um único dia?" Spurgeon respondeu: "Você esqueceu que somos 2? Spurgeon se manifestou de maneira tão veemente contra a escravidão que os editores americanos de seus sermões começaram a apagar seus comentários sobre o assunto. Ocasionalmente, Spurgeon pedia aos membros de sua congregação que não comparecessem ao culto do domingo seguinte para que os recém-chegados pudessem encontrar um assento. Em um culto de 1879, a congregação regular saiu para que os visitantes que esperavam do lado de fora pudessem entrar. Imediatamente o prédio se encheu. Então, se você tem dúvida que Charles Spurgeon é realmente uma lenda, esse vídeo foi para você. Gostou do vídeo? Então não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito o canal, nos motiva a continuar trazendo mais conteúdos interessantes para você. Obrigado por assistir. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários qual dos fatos sobre Spurgeon mais te surpreendeu. Você conhece algum outro pregador ou figura histórica que teve um impacto semelhante ao de Spurgeon? Deixa aí nos comentários, quem sabe a gente faz um outro vídeo sobre ele.